Salve, salve, galerinha do YouTube. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tô gravando esse vídeo aqui um pouco mais no improviso, né? Tem um roteirozinho, não é tão detalhado igual os roteiros dos outros vídeos, mas é só um vídeo do que aconteceu em 2025 no futebol, não é mesmo? E hoje aqui a gente vai relembrar, né? O que aconteceu Cara, é foda, futebolisticamente falando no futebol brasileiro. E é isso, nem parece que umas 300 pessoas já fizeram esse tipo de vídeo, mas vamos lá. Vamos começar, que acho que 2025 ficou marcado com o ano que o Neymar voltou pro Santos, né? O retorno dele não foi só uma transferência, foi um evento cultural, cara. A Vila Belmiro tá lotada, como nos tempos do Pelé, camisas esgotadas em horas. Jogos do Santos batendo recorde de audiência, o Brasil inteiro pra ver o Neymar de novo em solo nacional. E tipo, mesmo com limitação física, o Neymar voltou ao ser o rosto do futebol brasileiro, reacendendo debate se tipo, ele ainda pode ser o protagonista ou se ao fim um recomeço. E é uma resposta clara é que o futebol precisava desse momento, né? Acho que a principal coisa do Neymar ter voltado é que ele mudou a cara do Santos. O Santos viveu um 2024 bem turbulento, né? Primeira Série B dos caras e tal. E até mesmo antes de começar, antes da volta do Neymar, ele já via, né? Com o time, nossa, só a nata da nata, né? O time do Santos. E se mostrou ainda mais no decorrer do ano, pelo amor de Deus. Era só o Brasão e Neymar. E fé, irmão. Eu não sou santista, mas pelo amor de Deus, pensa num ser que sofreu em 2025. Foi o torcedor do Santos, moleque. Pelo amor de Deus. De um lado os caras olhavam o Guilherme, no outro era o... Qual que é o nome? Eu esqueci o nome dele, velho. Lautaro Dias. Tava no meu Cruzeiro. Como é que eu esqueci dele? Tava no meu Cruzeiro. Nossa, Deus. E eu pensava que o Lautaro Dias era bom até conhecer ele no Santos. Meu Deus. E ainda mais, 2025 também continuou com a dominância do Flamengo e o Palmeiras. Mesmo oscilando, mesmo oscilando, o Flamengo ainda manteve sua posição como o clube mais temido do país. E o Palmeiras desandou, né? Não ganhou nada, teve um ano ruim, assim, ruim entre aspas. Porque assim, hoje o ruim do Palmeiras é ficar em segundo no Brasileirão e chegar na final da Copa do Brasil. Ó, na final da Sul-Americana. Tô doido. E, tipo assim, esse é o ano ruim dos caras. Se, sei lá, qualquer time mediano do Brasileirão consegue fazer isso, é o tipo, melhor ano da história. Se o Mirassol, fazendo o que fez, ainda, sei lá, chegasse na final, como ele não tava em nenhuma competição continental, sei lá, chegasse na final de Copa do Brasil, era papo do melhor ano da história do Mirassol. Então, assim, apesar de ser um ano ruim para eles, foi um ano, assim, um ano ruim, né? Ruim não foi, mas poderia ter sido melhor. Teve algumas gafes, não gafes, né? Acho que gafes não é a palavra certa. Alguns descuidos, né? Perdeu o título do Paulistão pro Corinthians, perdeu a Copa do Brasil, foi eliminado cedo, perdeu a Libertadores, perdeu o Brasileirão, perdeu tudo, né? O Palmeiras perdeu tudo, foi morar de aluguel. E o que mais? 2025 teve mais crise no futebol. E não falta no futebol brasileiro, é crise, não é mesmo? Sim. Times e times se endividando. Tipo, Corinthians. E, cara, assim, apesar dele ter ganhado a Copa do Brasil e tal, lá em cima do Vasco, Depay, farmando aura. Mesmo assim, cara, a dívida do Corinthians é absurda. Se você olhar, são 2,4 bilhões de dívida. Isso é um negócio absurdo, irmão. Pensando que eles ainda ganharam a Copa do Brasil, que paga 77 milhões, pra você ter uma ideia, isso não é nada. Nada. Não sei se eu vou encontrar, mas tem um vídeo em que é um buraco gigantesco assim e um caminhão descarregando pedra pra tampar o buraco, que é tipo assim, dívida do Corinthians e o faturamento da Copa do Brasil, tipo, não é nada, não é nada. A gente também teve os clássicos times, né, passando por problemas, né, o Vasco. O Vasco, apesar de vir numa sequência muito interessante até na Copa do Brasil,
Eu acho que o Vasco, em questão de Copas, vem numa crescente boa. Apesar da Sul-Americana não ter sido tão bem, né? Esse ano, eu acho que eles vêm bem fortes para Copas. O Brasileirão aí é outros 500. Também a gente vai ter a seleção brasileira com a Copa de 26 esse ano, né? Esse ano já é 2026. Caraca, o tempo passa muito rápido. Assim, 2025 foi um ano de testes, dúvidas e promessas para nossa seleção, né? Teve jovens ganhando espaço, como no caso do Estevão, velhos nomes sendo questionados, como o Neymar, se ele ainda pode dar aquele gás que ele sempre teve, se ele ainda pode ser o protagonista, e a torcida dividida entre esperança e desconfiança. E assim, a gente tem que se perguntar se agora vai ou se a gente vai sofrer de novo. Eu penso que com o Ancelotti a gente ainda precisa ter mais testes, né? Vai ter agora amistoso com seleção europeia, mano. Não, todo mundo pedindo faz amistoso com seleção europeia, mas não. Era Coreia do Sul, Japão, Tunísia, Senegal. No máximo arranjavam uma Espanha lá no Santiago Bernabéu. Mas assim, nem aquela, né, não é a Espanha de hoje. Não era aquela Espanha do Lamine Yamal de final de temporada de 2025. Não. E apesar disso, a gente ainda teve muita dificuldade, tá? Claro, com alguns gols naquele jogo, a gente ainda teve muita dificuldade. E agora eles vão ter dois amistosos, que é contra Croácia e França. São excelentes amistosos pra gente testar, pra gente ver se tá tudo ok. Porque, assim, nosso grupo na Copa do Mundo não é tão bom, né? Assim, não é tão bom no quesito de futebol, né? Jogado, né? Pelo amor de Deus. Quem é o louco que vai falar que o Haiti joga bola decentemente, né? No máximo a gente vai ter o Marrocos. Então, cara, qualquer vitória, sei lá, 5-0 no Haiti, 4-0 na Escócia, a gente vai se iludir, aí vai deixar o ego inflado e vai perder nas quartas de final de novo. Então acho que é bom a gente ter esses amistosos, porque vai testar e vamos ainda enfrentar a França, que vem com ataque. Irmão, esse ataque da França me dá um medo. É Cherki, é Mbappé, é Olise, já ia falar Musiala, não sei porque viu o nome do Musiala na minha cabeça. Tem um monte de cara brabo, tem um Dembélé, bola de ouro. A gente vai enfrentar um bola de ouro, irmão. É absurdo. E agora vamos pra Europa, não é mesmo? Ah não, aliás, esqueci. Esse ano teve o Mundial de Clubes, não é mesmo? Super Mundial, o novo formato que a FIFA trouxe, que vamos ser sinceros, muito melhor que o formato antigo, né? O formato antigo, apesar de... eu acho que não tem muitas qualidades pro formato antigo. Ele tem menos jogos, o que não, sei lá, traz aquela sensação, nossa, os brasileiros também. Todos os jogos, todos os brasileiros jogaram bem contra os europeus. Eu não sei o que eu tô falando, eu tô maluco. Mas o que eu quero dizer? Que agora com esse novo formato, a gente pode ver mesmo que se o futebol brasileiro está pau a pau com o futebol europeu. O que é? Vai ter mais times brasileiros enfrentando mais times europeus. Então dá pra ver. Às vezes, sumiu a palavra na minha cabeça. Às vezes a gente só enfrentava um jogo. É igual o Recopa, mano. É só um jogo. Não tem como você usar aquele único jogo como base, tipo, se o Flamengo ganhasse do PSG nesse último Intercontinental aí, todo mundo ia falar, nossa, o Flamengo é melhor que o PSG. Mas numa disputa de 5 jogos, com certeza o PSG ia ganhar mais. Então eu acho que esse novo formato testa mais a hipótese, tipo, se o futebol brasileiro está pau a pau com o europeu, né? E é isso, acho que o Mundial de Clubes foi doido. Chelsea campeão, acho que o pior primeiro campeão que eu já vi. Assim, foi doido, né? Eles ganharam de 3-0 do PSG que goleou o Real Madrid, tá ligado? Mas acho que foi o pior campeão, né? Acho que se o Fluminense ganhasse ia ser mais emocionante. E agora vamos para a Europa, cara. Vamos lá. O que tivemos na Europa?
A gente teve a Champions League com o PSG conquistando ela. Uma vitória histórica sobre a Inter de Milão por 5-0. O que me deixou levemente puto, porque a Inter de Milão fez aquele jogaço contra o Barcelona para perder de 5 o PSG, sendo que ainda cabia mais. Cara, o PSG ganhou a Champions, né? E fica aquele negócio. O Dembélé fez o exato mesmo caminho do Neymar, né? Saiu do Barça, pro PSG, tentar ser o protagonista. Só que diferente do Neymar, o Dembélé conseguiu, né? Não falando que o Dembélé é melhor que o Neymar, longe disso. O Neymar é anos-luz melhor que o Mbappé, mas é que ele conseguiu, né? O fator sorte também ajudou bastante o Dembélé. Cara, bizarro pensar que o PSG agora é campeão da Champions. A gente também teve o Chelsea, que ganhou a Conference League e fez com que... Eu tô doido. E fez com que eu ficasse muito triste, porque eu tava torcendo muito pro Betis, muito por causa do Antony, por se o Antony ganha essa Conference, moleque. O que ia ter de estátua do Antony, o que ia ter de torcedor pedindo estátua do Antony é brincadeira. Eu fiquei triste, foi 4-0, 4-1. Fiquei muito decepcionado, mas é isso. A gente também teve vários times ganhando, né? Seus primeiros títulos, né? Ou que não ganhavam há bastante tempo, que foi tipo o caso do Newcastle, que ganhou a Carabao Cup, encerrando um jejum de 70 anos. Moleque, 70 anos. A gente também teve o Crystal Palace ganhando a FA Cup, derrotando um City, ganhando seu primeiro título, seu primeiro grande título. Aqui no Brasil a gente também teve a Ponte Preta, né, que também foi campeã foi seu primeiro título nacional, mesmo com mais de 100 anos de história, que foi um negócio muito legal. E acho que o que podemos destacar sobre esse ano foi o ano das zebras, né? O ano que times que antes eram, não sei se relevantes a palavra é certa, mas que não tinham tanto espaço, conquistaram pelo menos um espaçozinho, né? Pelo menos conseguiram uma partezinha da mesa para entrar na conversa dos times grandes, né? O PSG ganhando a Champions, o Crystal Palace ganhando a FA Cup, o Newcastle a Carabao Cup e tal. E cara, eu acho que 2025 foi um ano incrivelmente absurdo. Teve inúmeros jogos marcantes, teve a semifinal Barcelona e Inter de Milão. Foi os dois melhores jogos desse ano, pra mim foi os dois melhores jogos. Também teve, né, infelizmente, a bola de ouro do Dembélé. Apesar dele eu concordar que ele jogou mais bola, era por Rafinha. Ou se não era por Rafinha, era por Lamine Yamal. Mas eu acho que o Lamine Yamal ainda tá muito novo para conquistar a bola de ouro. E aí a gente quer que o Ronaldo ainda seja o mais novo a ganhar a bola de ouro. E agora, chegando mais ao finalzinho do vídeo, vamos para as previsões pro futebol para 2026. 100%, 0% clubismo, tá? Então vamos começar. Brasileirão, pra mim quem vai ganhar é o Cruzeiro. Copa do Brasil, Cruzeiro. Libertadores, aí não dá pro Cruzeiro ganhar tudo, né? Porra. Acho que o Mirassol ganha Libertadores. Intercontinental, Mirassol. Champions League, Real Madrid. O Mirassol vai ganhar 1-0, gol do Reinaldo. Cara, vamos fazer um negócio sério, vamos lá. Brasileirão, Flamengo. Eu joguei no fácil. Copa do Brasil é difícil, porque como eu falei, o Vasco tá numa crescente em Copas. Acho que não dá. Eu vou ser um pouco clubista, né? Eu vou puxar o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil. Libertadores.
Meu coração fala Cruzeiro, mas a minha mente fala Flamengo. Pra mim, acho que Flamengo de novo, né? Primeiro a se tornar pentacampeão primeiro brasileiro a se tornar pentacampeão, pra mim. Agora, Champions. Cara, Champions League pra mim, quem ganha, se Deus quiser, vai ser o Barcelona, né? Agora que eles anunciaram João Cancelo, né? Finalmente alguém pra defesa, né? Rafinha voltando bem. O Lamine Yamal, apesar de uns problemas, joga muita bola ainda. Eu acho que a Champions é do Barça. O Intercontinental, né? O antigo Mundial. Eu acho que apesar do Barcelona ter um bom time, ele ainda tem uma defesa muito fraca. Então, eu acho que dá pau a pau Flamengo e Barcelona no quesito, sei lá. O ataque do Flamengo consegue pelo menos fazer alguma coisa com a defesa do Barça. Se eles conseguiram tancar o PSG, não é possível, né? O PSG low profile tava absurdo. E eu acho que o Mundial, o Intercontinental da Barça, mas pode ter chance do Flamengo. E Copa do Mundo, né? O principal do ano que vem. Favorito é a Espanha, mas meu coração é seleção brasileira campeã. E é isso, moleque. Se você tiver gostado, deixe seu like, se inscreve no canal. E é isso. Falou e tchau.